experiência.
3. Salmo número 103. Vamos abrir a palavra de Deus. Salmo 103. E vamos ver que os primeiros 8 versículos é um salmo de louvor ao Senhor. Na versão Almeida Gabriel é na página 681. Então, prestemos atenção à palavra do Senhor. Este é um salmo que tem um convite para louvar ao nosso Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redima a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. É aqui a palavra deste salmo, e vamos ter agora uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, queremos dar graças e louvores ao Teu nome nesta noite em que nos reunimos nesta casa, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer, para cantar hinos de louvor e de exaltação ao Teu nome, para Te agradecer, Senhor, pela Tua tão grande salvação que nos dás gratuitamente pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, aceita gratidão dos nossos lábios, da nossa alma, por essa tão grande salvação. Obrigado, ó Deus, porque encaminhaste os nossos passos para este lugar. Para estarmos culto, para lermos a tua palavra, para meditarmos nas tuas santas escrituras, Senhor, para louvarmos o teu nome, para suplicarmos, Senhor, por bondade com as nossas orações. Ó Deus, obrigado por cada um que está aqui presente, e também te queremos agradecer por todos quantos à distância nos acompanham. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Então, em nome da Igreja Evangélica Batista da Maia, damos as boas-vindas a todos. É bom estarmos reunidos para mais um culto de oração e também de bíblico. Também saudamos aqueles que nos acompanham à distância. É bom sabemos que temos a vossa comunhão também, e onde quer que se encontrem, o seu resposta também abençoar grandiosamente. Recordar o nosso horário, querendo então, no próximo domingo, às 4h30 da tarde, 6h30, teremos o nosso
culto dominical. E na próxima semana, dia, novamente, a nossa reunião de estudo e oração. Quero também dizer que o pastor Josia já veio, ele esteve nos Estados Unidos, a visitar a igreja que apoiam o seu ministério missionário aqui na zona de Santa Feira, e chegou bem, fez uma longa viagem, estive lá na segunda-feira e na terça-feira. Já está em casa, está tudo bem, e agora já vai iniciar novamente os trabalhos lá, são a parte da banca, e vai também apoiar os irmãos da igreja batista em Figueira, Aveiro, uma vez que eu decidi, só regressará no próximo mês de agosto. Continuamos a orar, então pelo pastor Davi e a sua esposa e o trabalho que está lá nos Estados Unidos. E saudamos aqui, uma vez mais, os irmãos de também de Figueira. O Senhor possa também abençoar. Também agradecemos a visita, é bom ter caras novas conosco, bem-vinda, que o Senhor possa abençoar e dirigir todas as coisas. Muito bem. Então vamos seguir louvando ao nosso Deus, agora com mais um cântico de louvor. Este cântico vamos tentar a capela, não tem muita música, mas tem a ver com o tema da nossa mensagem, que é lá em João capítulo 4, sobre a água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana. Então, no 104, andava triste, cego, pecador, não tinha para mim satisfação. Mas quando tinha a cruz do Salvador, a paz de Deus encheu o meu coração. Andava triste, cego, era pecador, não tinha para mim satisfação. Mas quando fui à cruz de Cristo Salvador, a paz de Deus encheu o meu coração. Eu bebi então da água viva, fonte divinal, água eternal. Sim, bebi então da água viva, fonte da água viva celestial. O doce manancial de Deus jorrando está, felicidade e gozo já me deu. Dia Jesus minha alma irá, por isso aleluia canto eu bebi então da água viva, fonte divinal, água eternal. Sim, bebi então da água viva, fonte da água viva celestial. Ó pecador que a Cristo não chegar, Jesus dom vida vinde vós a mim. Da água viva livremente já tomar, e sede não terás até ao fim. Eu bebi então da água viva, fonte divinal, água eternal. Sim, bebi então da água viva, fonte da água viva celestial. Amém? Então a Samaritana bebeu daquela água viva há 2000 anos, e nós também já bebemos essa água viva, e é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos agora fazer uma leitura bíblica no livro de Êxodo. Quero também dizer para quem nos acompanha via online, se tiverem de oração, podem escrever, nós aqui podemos ler, e daqui a pouco iremos orar por esse assunto. Então, Êxodo, capítulo 18, versículo 8, nós estamos a acompanhar, começamos lá no livro de Gênesis, a criação, o início de todas as coisas, e vimos
vimos como é que Deus chamou um homem, família, e daí veio a nação de Israel. E agora estamos a acompanhar os passos desse povo que Deus libertou do Egito e que leva para a terra prometida, para Canaã. E vimos aqui já diversas situações que eles enfrentaram e como Deus resolveu. E agora vamos ter aqui uma outra experiência que Moisés teve, que tem a ver com a participação, a colaboração que cada um deve e pode ter no serviço do Senhor. Então esse é o capítulo 18 e vamos lá, começamos no versículo 8. Este é o sogro de Moisés. Então lemos assim, Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. E todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E ele alegrou-se Jetro todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e os sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. Vendo pois o sogro Moisés tudo o que fazia ao povo, disse: E é isto que faz ao povo. Porque assenta só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até à tarde. Então Moisés disse ao seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declarar os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom que fazes. Totalmente será assim como este povo está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei. E Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e levas as causas a Deus e declara-lhes os estatutos e as leis e fazes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles, por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo tempo. E seja todo negócio grave tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles o julgam. Assim, a ti mesmo te aliviará da carga, e eles o levarão contigo. Se isto fizer, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, os cabeças sobre o povo. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram ele. Então escolheu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Aqui a leitura da palavra de Deus e os ensinamentos que temos e o nosso tem para nós. Antes de termos agora o nosso tempo de oração,
e que vamos à presença de Deus com os nossos pedidos, a nossa gratidão e as nossas súplicas. Vamos cantar o número 139. Deus queira. Vamos agora. E queremos para a presença de Deus vários assuntos. Queremos agradecer a viagem de hoje dos dias. Ele finalmente conseguiu e conseguiu regressar a Portugal. Então, agradecer isso. O pastor daqui continua nos Estados Unidos, continuar a orar por ele. Nós oramos aqui durante algum tempo por uma irmã, a Célia Lopes, que não resistiu à doença e o Senhor chamou-a nesta semana que passou. Então vamos orar para Deus conforte o coração do marido. Ela partiu precisamente quando o marido tinha sido necessário. Então, confortar a família. Muito bem. Então vamos orar em termos de saúde pela Violina, que é familiar do nosso filho, cunhada. Ela está mesmo na situação final da vida. Deus tem compaixão dela, que ela acorde o que viu, a palavra de Deus, volta a ele. Então, mais assim, os irmãos estiveram aqui levar a presença do Senhor. Então é o final do estudo direito de José. Já fez. Está fazendo agora. Deus abençoe no final do curso, muitos anos, e depois encontrar o patrono para pedir o seu trabalho. Tenho aqui uma pessoa que morreu relativamente em termos de emprego, e ele precisa que Deus preserve o seu emprego, que tenha visto dele. Eu disse que orar por ele, vamos dizer isso, em particular já faz alguns anos. E muito importante era não se lembrar de orar por ele.
situação muito complicada e que Deus tenha misericórdia. Eu tenho um amigo, um irmão que é pastor, português, ele está no Brasil, e temos comunicado e temos lançado a situação que está muito difícil e ele relatou que estão a morrer muitos pastores casais mesmo, moram com idade em caso de 40 anos. Portanto, devemos ser cautelosos com aquilo que está aconselhado, prudentes, como o Senhor Jesus nos ensinou. Portanto, pedir que o Senhor possa cessar a pandemia, orar pela proteção, nós e nossas famílias, especialmente aqueles mais nossos familiares, como por exemplo os meus pais, já estão na casa dos 80 e tal, a caminho dos 90, e outros nossos familiares, ou pela idade, ou pela situação de saúde, que Deus realmente os possa proteger. Outros assuntos que os irmãos queiram levar ao Senhor, as igrejas em Portugal, pela sua fidelidade, e esta situação da pandemia, que realmente traz restrições, não podemos ter mais do que um determinado número de lugares, mas que isso não possa ser motivo para o povo de Deus enfraquecer no seu zelo, na sua fidelidade à casa de Deus. Ou seja, as portas estão abertas, não estão fechadas. E nós temos, e as igrejas têm os convites para que se respeite aquilo que a lei determina, e então os crentes devem contactar os pastores e manifestar o seu desejo de virem, reservam o seu lugar, e depois, se for o caso disso, alternam com outros, mas que haja a mesma determinação, o mesmo zelo de ser fiel à casa do Senhor. Isto é muito importante. Fidelidade do povo de Deus e o seu testemunho. Aproveitarmos esta ocasião para sermos também fiéis testemunhas e podermos explicar aos outros, dar uma palavra de confiança, de esperança, poder apresentar também o Evangelho nesta altura de pandemia e levar uma compreensão daquilo que Deus faz na vida de cada um. Portanto, aproveitar todas as ocasiões. Estes são alguns assuntos de oração que nós queremos levar à presença do Senhor. Orar então pelas igrejas, pelo povo de Deus. Vou ver aqui outros assuntos da semana passada. Oramos pela saúde da Margarida, que ela tem que fazer um tratamento que não é fácil para ela, que ainda é uma menina, ainda é uma criança. Irmã Anos Braga, que ficou viúva, que Deus também lhe dê ânimo e conforto. Portanto, estes são alguns assuntos que queremos levar agora ao Senhor em oração. E por isso, se alguns irmãos quiserem vir aqui orar, pode vir e lembrar estes assuntos em oração. Então, não esquecer, vamos à presença de Deus com confiança, com gratidão e com fé que Ele ouve e atenderá às orações. Bendito Deus e Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, com gratidão e com alegria por podermos estar em comunhão contigo e com os irmãos, Senhor. Neste momento, Senhor, nós queremos
louvar-te e glorificar o teu santo nome, Senhor, porque tu és Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus que protege os seus filhos e mesmo aqueles que ainda o não são, Senhor. Obrigada pela proteção que nos tens dado no meio desta pandemia, Senhor. Obrigada por aqueles que já curaste. Ó Senhor, pedimos-te que tu possas pôr um termo a esta pandemia em todo o mundo, Senhor. Senhor Deus, lembramos os pastores e suas esposas, suas famílias, não apenas em Portugal, mas particularmente no Brasil, onde têm morrido muitos casais pastorais, Senhor. Senhor Deus, põe a tua boa mão sobre aquele país, Senhor, e que realmente os teus filhos e os teus servos sejam poupados, mas também aquele povo, de uma maneira geral, Senhor. Senhor Deus, também queremos que tu ponhas a tua boa mão sobre os Estados Unidos, a Rússia, país onde a pandemia está muito numerosa, Senhor, Índia, México e todos os outros países, Senhor. Também aqui no nosso país, nos diversos sítios onde existem focos, principalmente na zona de Lisboa e Val do Tejo, Senhor, que possa ser debelada a força desta pandemia e possa mesmo ser erradicada, Senhor. Bendito Deus, queremos pôr diante de Ti, no Teu trono da graça, os doentes, Senhor. E citamos a minha cunhada Violinda, Senhor, que Tu possas minorar o seu sofrimento, ou mesmo curá-la, e possas, Senhor, dar-lhe tempo suficiente para ela se render a Ti e poder aceitar Jesus como seu Salvador, Senhor. Bendito Deus, também o meu cunhado Fernando, que também tem passado bastante mal por causa de problemas da coluna que lhe afetam o andar, Senhor. Queremos pedir, Senhor, pelas pessoas que perderam os seus entes queridos pela pandemia e por outros motivos, tais como, por exemplo, a Enes, a colega da Cátia, que perdeu o marido e ficou com 4 filhas para criar, Senhor. Pedimos, Senhor, pelos pais do pastor, Dona Tília e o Senhor António, que também já são bastante idosos e precisam da tua proteção, Senhor. Pedimos, Senhor, pelo José, que está agora a fazer exame, Senhor, que tu possas realmente abençoá-lo neste exame, possa ter um bom resultado e que lhe possas proporcionar, por fim, um bom patrono para que ele possa fazer o seu estágio, a sua preparação para a vida profissional, Senhor. Também queremos pôr no teu altar da graça o nosso amado irmão pastor que perdeu a sua esposa e que está agora, Senhor, sofrendo a sua falta, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu abençoes todas as pessoas que estão aqui presentes para o culto, todas as que estão a congregar, mas através da internet, Senhor, e que nos tragas, Senhor, a tua palavra direta aos nossos corações. Prepara-nos para a receber. Ainda te quero pedir por um pastor de Chávelas que também está doente com cancro, Senhor. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Pai Santo, queremos ainda,
Lembrar os estudantes, os alunos, estão a concluir agora os seus estudos. Muitos ainda vão ter exames, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que fazem parte das famílias aqui desta tua igreja. Também te queremos agradecer porque auxiliaste a Sophie concluir os seus exames, que agora lhe possas dar uma boa nota para que ela seja recompensada pelo seu enorme esforço, Senhor. Ó Deus, lembramos-te da tua igreja em Portugal, de norte a sul, Senhor, o teu povo, os teus servos, os pastores que guiam o teu rebanho, que os possas também abençoar e dirigir em cada dia, Senhor. Senhor Deus, agora abençoa na meditação da tua palavra, que ela nos traga ensinamento sobre ti, Senhor, e sobre aquilo que tu queres para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Muito bem, então vamos agora ter meditação na palavra de Deus e vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, lá no Novo Testamento, João, capítulo 4. E vamos ler aqui os versículos 31 até 38. João capítulo 4, para quem tem a Almeida Corrigida Fiel, é na página 1147. Muito bem, então vamos ler aqui estes versículos, 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Até aqui, irmãos, o título da nossa mensagem hoje é ainda sobre a mulher samaritana, mas lições de Jesus aos seus discípulos, a ceifa e os ceifeiros. Lições de Jesus aos seus discípulos, a ceifa e os ceifeiros. Nós estamos a prosseguir o estudo deste capítulo 4, que relata o encontro de Jesus Cristo com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. E nós vimos como o Senhor Jesus não se preocupou com a realidade do choque cultural e racial, ódio mesmo que havia entre judeus e samaritanos, porque Jesus ama todas as pessoas, qualquer raça, qualquer cultura, qualquer nação, e por isso o Senhor caminhou de propósito, exclusivamente, pela Samaria, que era uma região de Israel que os judeus evitavam, devido a esse ódio que tinham com os samaritanos. Mas o Senhor, que estava a viajar da Judeia, de Jerusalém, para a Galileia, ele foi de propósito pela Samaria até uma cidade chamada Sicar, para levar o Evangelho da salvação a uma mulher que estava perdida. E por isso nós temos aqui neste capítulo 4 uma lição do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. Temos uma lição da graça, do favor de Deus por um pecador
E temos aqui também, para nós, uma lição do que é o verdadeiro evangelismo. Ou seja, nós que temos a responsabilidade e o dever de evangelizar, de levar o Evangelho às pessoas à nossa volta, temos aqui a oportunidade, neste capítulo 4 de João, de aprender com o próprio Mestre. Então temos aqui uma lição missionária, como é que se fazem missões. Temos aqui uma lição de evangelismo verdadeiro. O que é que nós aprendemos aqui? Como é que Jesus evangelizou esta mulher? Foi aquilo que vimos no estudo anterior. O Senhor Jesus, com toda a sabedoria, com toda a mestria, ele aproveitou, ele apanhou uma necessidade física, uma necessidade humana, a sede, a necessidade de água, e era isso que motivava a ida da mulher samaritana todos os dias ao poço. Nós hoje abrimos as torneiras e temos a água que quisermos, mas naquele tempo as pessoas tinham que caminhar, às vezes quilómetros, até uma fonte ou um poço para se abastecerem da água para as suas casas. Então o Senhor aproveitou essa ida e essa necessidade física, que era a necessidade da água, para oferecer à mulher uma água diferente. Água viva, como o Senhor diz lá, água que salta para a vida eterna. E lá no versículo 10, e apenas em título de resumo para recordarmos, lemos: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela foi ao poço para buscar água para matar a sua sede. Mas Jesus disse: se tu soubesses quem está aqui a falar contigo, tu irias pedir-lhe, era água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde depois tens a água viva? E versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, a água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta foi a sabedoria de Jesus. Pegou numa necessidade humana, necessidade de água, e disse: olha, mas eu tenho uma água diferente a te oferecer. Uma água que te vai dar a vida eterna. E assim hoje, o estudo de hoje seria a parte final do estudo do capítulo 4, mas essa nós vamos ter no domingo. E temos aqui, antes da conclusão do encontro de Jesus com esta mulher, vamos aqui debruçar-nos sobre uma lição que Jesus vai dar aos seus discípulos, uma lição que está baseada nos frutos desta missão de Jesus pela Samaria. Frutos, primeiro, da mulher, que vai ouvir a mensagem e que a vai aceitar, e depois os frutos da palavra que a mulher vai levar para a sua cidade, onde os seus vizinhos, os concidadãos desta mulher, vão também ao encontro de Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui lições muito importantes de Jesus. Vejam que este relato do capítulo 4 não ignora os discípulos de Jesus. Há aqui várias referências no texto, por várias vezes, aos discípulos de Jesus, sobretudo o que é que eles estavam a fazer. Vejam, por exemplo, o versículo 8. O texto diz: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Depois, no versículo 27, lemos: e nisto, então, o Senhor Jesus ficou sozinho a falar com a mulher, porque os discípulos foram à cidade comprar comida. O Senhor fala com ela, como vimos no ano passado da lição, e no versículo 27, nisto vieram os seus discípulos.
E maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que falas por que falas com ela? Portanto, temos aqui lições que Jesus vai dar no próprio terreno, lições importantes sobre alcançar almas, como fazer e o nosso dever de alcançar almas para o reino de Deus. E por isso há aqui estas lições, versículos 31 até 38, sobre a ceifa e os ceifeiros. O versículo 27, o que é que nos diz? E enquanto o Senhor falava com a mulher junto ao poço, os discípulos que tinham ido à cidade chegam. E quando chegam, vem a Jesus sozinho a falar com uma mulher e ficaram surpreendidos. Porquê? Porque qualquer homem judeu, e sobretudo um rabi ou um mestre em Israel, não falava com samaritanos, devido ao ódio que tinha. E pior do que isso era ver um mestre, como era Jesus, um rabi, a falar com uma mulher. Porque, no entender dos judeus, no entender que não era realmente muito sábio, diziam que falar com uma mulher era uma perda de tempo. Portanto, havia uma discriminação muito grande em relação à mulher naquele tempo. Mas eles também sabiam que qualquer coisa que Jesus fizesse era sempre com um bom objetivo. E por isso não perguntou nada. Versículos 31, o que é que nós lemos? Entretanto, eles chegaram da cidade, tinham ido comprar comida e vieram com comida. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Nós vamos ter aqui, no versículos 31 até 38, há aqui um intervalo. Jesus deixa de falar com a mulher, porque ela parte, e ele fica sozinho com os discípulos. E há aqui, nestes versículos 31 até 38, uma espécie de comentário espiritual acerca daquilo que já acontecera, de Jesus com a mulher samaritana, e daquilo que ainda está para acontecer em resultado daquilo que a mulher vai fazer na cidade. E Jesus vai usar isto como uma lição missionária, evangelística para os seus discípulos. E vai fazer isto com ilustrações, como o Senhor fazia e muito bem. Quais são as ilustrações que Jesus usa aqui com os seus discípulos? Ele vai falar do alimento, ele fala da bebida, da água viva, e fala do alimento, da comida, que são uma ilustração da vida espiritual. Fala dos olhos, que servem para nós olharmos e termos uma percepção das coisas que estão a acontecer, das pessoas à nossa volta. Fala das pessoas que semeiam e fala das pessoas que ceifam, os semeadores e os ceifeiros. E isso é uma ilustração, do trabalho que cada crente tem de realizar. E fala também da ceifa. A ceifa é o quê? É o culminar do trabalho. A ceifa é a retribuição que se tem pelo trabalho que houve da semeadura. Então Jesus vai usar estes elementos, estas ilustrações, para dar uma lição aos seus discípulos e a nós também. Então os discípulos tinham trazido comida e pedem a Jesus que coma. Versículo 31, Rabi, come. Mas qual é a resposta de Jesus? Eles sabiam que o Senhor estaria com fome, que tinham ido comprar comida, mas Jesus responde que a comida que ele anseia é outra. Eles queriam que Jesus comesse o pão ou o alimento que tinham trazido. Mas Jesus diz que a comida que ele está à espera é outra, é diferente. Então qual é? A comida porque o Senhor anseia é a colheita das almas perdidas
que o Senhor aguardava que acontecesse. Então isso sim é que era o alimento saboroso, deleitoso para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a mente de Jesus, o pensamento de Jesus, estava agora nesta realidade espiritual. Por isso ele disse mais tarde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, aqui os discípulos pedem que o Senhor coma, mas ele diz, a comida que eu estou à espera é outra. É uma comida espiritual, as almas perdidas possam ser alcançadas. Versículo 33, então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura a alguém algo de comer? E aqui nós vemos outra vez o quê? Jesus a querer dar uma lição espiritual, a dizer, dar uma lição na área da palavra de Deus, mas os discípulos continuam com as suas mentes ainda no plano material, como Nicodemos, por exemplo. O Senhor dizia, tu tens que nascer de novo, ele pensava, o Senhor falava em termos espirituais, nascer de novo, e ele dizia, mas como é que eu velho vou outra vez para a barriga da minha mãe? Mulher samaritana, o Senhor disse que o que lhe queria dar era água viva. E ela continuava a pensar, mas como é que tu me dás água viva? Nem sequer tens um balde para tirar a água do poço. E em muitas outras situações, o Senhor está a querer dar uma lição espiritual usando os elementos do dia a dia e as pessoas não conseguem alcançar a mente nesse objetivo de Jesus. Portanto, isso é uma lição para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, temos que ser cuidadosos para procurarmos ver a lição que está por trás das palavras de Jesus Cristo. Então o Senhor vai explicar a seguir o que é que Ele quer dizer. Porque eles dizem, então o Senhor não comes? A comida que eu estou à espera é outra. E eles, se calhar alguém lhe trouxe comida antes de nós, ele já não tem fome. E o teu Senhor vai explicar. A partir do versículo 34. Jesus disse-lhes, esta é a lição, a minha comida, então aquilo que me traz o alimento verdadeiro, a satisfação que nós temos em comer, a minha comida é quê? É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus está a dizer a razão da minha vinda ao mundo, a alegria que me dá força, que me dá ânimo, aquilo que sustenta a minha existência aqui no mundo, Ele que se fez carne, é o quê? É fazer a vontade do meu Pai que me enviou. É realizar a sua obra. É por isso que depois, já no capítulo 17, já quase no fim, quando o Senhor está prestes a ir para o jardim e ser preso, no versículo 4, Jesus disse, quando ele está ali a orar ao Pai, e diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Então Jesus veio com uma missão. Ele encarnou com um objetivo. Que é o que ele diz aqui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, o meu Pai, realizar a sua obra. E parte dessa obra que ele tinha vindo fazer estava ali, naquele instante, ali à volta daquela ida, aquele encontro com a mulher samaritana à beira do poço, e aquilo que estava para acontecer dali a poucos instantes, era já uma pequena parte dessa obra que ele e o Pai determinaram quando ele estava para vir ao mundo. Então parte da tarefa estava ali naquele dia, que era transmitir o Evangelho de Salvador à mulher samaritana, a mulher de Sicar, e através dela, como ela o foi fazer, aos demais habitantes daquele lugar. Então a satisfação de Jesus, ele está a dizer, a minha comida era fazer esta vontade do Pai, era maior do que qualquer satisfação, que qualquer alimento, por mais saboroso, por mais apetitoso que pudesse ser, ele diz, não, a minha comida é outra. O seu pensamento estava noutro plano, naquele instante.
Porque a missão de Jesus consistia em quê? Levar as pessoas, como hoje, esta é a nossa missão. Qual é? A nossa missão é levar as pessoas à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas, os nossos vizinhos, a perceberem a existência de um além, a perceberem a realidade de que eles são pessoas que têm uma alma e essa alma vai ter um destino quando a sua vida acabar neste mundo. A nossa missão é mostrar essa realidade do amor de Deus, que há um Salvador que Ele enviou ao mundo para poder conceder a toda a pessoa que crê no Salvador, conceder a vida eterna. Então Jesus diz aqui, fazer a vontade do Pai. Essa era a sua vida, essa era a sua missão, o seu dever. E Jesus estava a dizer, esse é também o vosso dever, fazer a vontade do Pai. E nós hoje devemos pensar também da mesma maneira. É nosso dever fazer a vontade do nosso Pai, realizar a obra do nosso Pai Celestial, como o Senhor Jesus nos ensinou e como Ele nos mostrou como fazer. Então, o Pai enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, com essa missão especial, e por cerca de 40 vezes, só neste Evangelho de João, cerca de 40 vezes, o Senhor fala dessa missão que Ele veio para realizar da parte do Pai e que Ele cumpriu. E agora a nossa missão, a nossa incumbência também, a nossa obra é levar ao mundo, dar a conhecer ao mundo que Deus enviou o seu Filho para resgatar o homem perdido por causa do seu pecado. Versículo 35. Jesus continua a dar lições aos seus discípulos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras. Já estão brancas para a ceifa. Então, agora qual é o ensinamento de Jesus? Ele diz, vocês não dizem que faltam 4 meses para a ceifa? Então, aqui a ideia de Jesus está a pensar, está a falar com pessoas que conheciam que era a agricultura, que era o principal meio de subsistência do povo, de Israel. Ele está a dizer o quê? Que, em regra, há um tempo que medeia entre o quê? Entre semear e ceifar. Ou seja, nós semeamos, depois decorre um determinado tempo, mais curto ou mais longo, para o fruto ir amadurecendo, para nós podermos depois ceifar. Isso é o que acontece em termos naturais. Há um tempo que tem que passar para se poder semear e depois podermos ceifar, colher. Mas a lição que Jesus aqui quer dar é esta. Olhem, isso é o que geralmente acontece. Mas no caso de hoje, aqui, junto à cidade de Sicar, na Samaria, vai ser diferente. Porquê? Porque esta seara já está pronta, como diz aqui no versículo 35. Levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa. Então Jesus está a referir-se aqui às pessoas daquela cidade, daquele povo de Sicar, que estavam naquele momento a sair da cidade pelo testemunho da mulher, a ir ao encontro de Jesus que estava ali no poço, para verem Jesus e para ouvirem Jesus. Então, o sentido das palavras de Jesus é este. Vejam que mal a semente foi lançada aqui em Sicar, já está pronta para colher. Já está madura. Levantai os vossos olhos, vede as terras, já estão brancas para a ceifa. Esta palavra que Jesus utiliza, já, quer dizer o quê? Ele está aqui a revelar aos discípulos que os samaritanos que estavam a correr da cidade a caminho do poço era o proveito.
aqueles samaritanos estavam a vir da cidade naquele instante, que o Senhor sabia, mas os discípulos ainda não sabiam. Era uma colheita da semeadura que fora operada por Jesus na mulher e pela mulher nos seus concidadãos. E eles estavam a vir agora, naquele momento, em direção a Jesus, por causa da mensagem da samaritana, mensagem que ela levou e semeou no coração deles. E estes samaritanos precisavam de ver Jesus, ouvir e crer nas palavras da vida eterna que Jesus tinha para transmitir. As mesmas palavras que ele transmitiu à mulher samaritana, de que a vida eterna está em Jesus, o Messias. Portanto, versículo 36, Jesus prossegue o ensinamento. Olha, o que ceifa, ele está a usar a ilustração da agricultura para dar uma lição espiritual para eles e para nós. Ele está a dizer, o que ceifa, aquele que ceifa, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. E aqui há um pormenor da agricultura que nós não podemos deixar de lembrar, que nesta questão de semear e colher, o momento mais importante, mais alegre, sabem qual é? É o da ceifa. Porque a pessoa empregou o seu tempo, o seu esforço, até o seu dinheiro, e semeou e cuidou, e está à espera do quê? Da ceifa. E quando ele vai ceifar, e ter uma boa colheita, ter uma boa ceifa, é um dia de grande alegria. Não é? Como o Senhor diz aqui, no fim do versículo 36, ambos se alegrem, se regozijem. Por isso, Jesus é o semeador por excelência. Mas agora, o Senhor é que semeou primeiro. Mas agora, o Senhor está a dizer que eles, discípulos, iam também naquela ocasião participar da alegria de Jesus. Quando eles vissem chegar aquele povo, vir ao encontro de Jesus e ouvi-lo e crer nele, e vão ver ali uma grande ceifa de algo que foi semeado e em poucos instantes, poucos minutos, foi semeada a palavra de Deus e ela vai logo ter o seu fruto. E eles vão participar da alegria dessa ceifa. Quantos de nós já semeamos a palavra de Deus e não colhemos? Não é? E sentimos-nos às vezes tristes como aquele agricultor, semeou um campo inteiro e chegou à altura, o tempo passou e não deu nada. Quantos de nós já semeamos e não colhemos? Mas quantas vezes nós já colhemos sem termos semeado nada? Porque outros lá atrás semearam antes de nós e nós vamos participar da alegria da ceifa sem termos semeado. É o que Jesus está aqui a dizer, quando ele diz, por exemplo, no versículo 37, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. E todos são importantes, todos fazem falta. Para nós podermos ceifar, tem que haver uma semeadura. Tem que haver, alguém tem que semear. Então há um que semeia e há outro que colhe. Mas o trabalho de ambos é necessário. Então no evangelismo, no levar o evangelho, há aquele que leva, que semeia, é tão importante como aquele que depois vai ter também o trabalho importante de ceifar, de colher aquilo que foi semeado. Portanto, nós temos aqui alguns exemplos, aqui no versículo 38, quando nós lemos: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E aqui o Senhor tem em mente, está aqui a dizer, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. E Jesus está aqui, possivelmente, a ter em mente João Batista, que
foi enviado antes de Jesus para preparar a nação para a chegada do Messias. E as multidões iam ter com ele. E ele semeou a palavra de Deus em grande abundância. Mas nós sabemos que João Batista, infelizmente, não teve muito tempo para ver o fruto da sua semeadura. Ele foi preso por Herodes e foi morto. No entanto, Jesus e também os discípulos de Jesus beneficiaram dessa semeadura e eles foram ceifar onde outros, não apenas João Batista, mas outros profetas anteriormente, semearam a palavra de Deus com fidelidade nos corações das pessoas. E nesta questão da semeadura e da ceifa, há esta realidade, que às vezes semeamos e não colhemos, e muitas vezes colhemos sem termos semeado. Por exemplo, vou dar-vos 2 exemplos. Em Josué 24:13, temos o relato, o livro de Josué, o relato do povo que saiu do Egito e foi para a terra prometida. Herdaram uma terra. Olha o que Deus disse. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes. Ou seja, eles foram para Canaã e diz, dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Essa foi a realidade do povo de Israel. Deus levou-os para Canaã e eles habitaram nas cidades que outros tinham construído, alimentaram-se dos campos, das árvores de fruto, de tudo o que lá existia, sem terem semeado nem plantado nada. Foi uma bênção que Deus lhes deu. Eles ceifaram sem terem semeado. Mas, por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 15, diz que há outras circunstâncias que às vezes não são tão agradáveis. Diz assim, tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Então, por vezes, nós ficamos desapontados porque semeamos e não vamos colher. Semeamos a palavra de Deus nos corações das pessoas e não vemos os resultados. Mas também, como eu já disse, quantas vezes ficamos alegres porque falamos com alguém e essa pessoa está receptiva porque outro já tinha semeado antes de nós. O Evangelho é a palavra de Deus, é essa boa semente que Jesus disse para nós semearmos no coração das pessoas. E o nosso privilégio como crentes é que ao longo das gerações, ao longo dos anos, até que o Senhor Jesus venha, essa é a semente que tem que ser plantada, tem que ser semeada nos corações das pessoas. E em todas as gerações, Deus vai dando boas colheitas, boas ceifas de corações que aceitam a palavra de Deus e que abrem os seus corações para crer no nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E há um exemplo disto mesmo, que alguns anos depois de Jesus ter aqui ido a Samaria, e esta cidade, alguns anos depois, o evangelista Filipe, depois do início da igreja lá em Jerusalém, o evangelista Filipe, lemos em Atos capítulo 8, que ele saiu de Jerusalém e foi levar a palavra de Deus para a Samaria. Nós lemos assim em Atos capítulo 8, versículos 5, 6 e 12. Descendo Filipe à cidade de Samaria, a região onde Jesus tinha ido, anos antes, lhes pregava a Cristo. Olhem agora. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Mas como crescem em Filipe, lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Este é um exemplo de Filipe que foi, no poder do Espírito Santo, foi para levar a boa semente do Evangelho para a zona da Samaria. Pregava a Cristo, este Cristo que ele tinha ido antes dele. E as pessoas criam, as multidões ouviam e rendiam-se ao nome de Jesus Cristo. Então ele também, certamente, colheu e ceifou
do fruto do trabalho que antes Jesus, a mulher samaritana e os discípulos de Jesus tinham também antes semeado. Em conclusão, irmãos, Jesus deu aqui no terreno, naquele dia, uma lição prática de evangelismo aos seus discípulos. E deu-os aqui lições espirituais muito importantes. Que ele veio, como o Senhor disse claramente, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus deixou-nos o exemplo, dizendo que para ele aquilo que lhe dava verdadeira satisfação era cumprir o dever que o tinha trazido ao mundo, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, que é levar a água viva da vida eterna, o pão do céu que Deus mandou, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, levar o Evangelho para a salvação das almas perdidas. Sejamos, pois, fiéis semeadores, sejamos também fiéis ceifeiros dessa semente que é plantada e que tem que ser plantada no coração das pessoas. Cada qual cumprir o seu dever. Uns são semeadores, outros são ceifeiros. E iremos compartilhar destes resultados alegres nesta ceifa de um fruto que é uma ceifa diferente das outras ceifas, porque esta é uma ceifa que leva à vida eterna, perdura para a vida eterna. No final, a glória é toda para Deus, não é para nós. Não é para sermos enaltecidos por sermos grandes semeadores ou grandes ceifeiros. A glória é toda para o Senhor, não é para nós. Somos apenas servos de Jesus. Seguimos apenas o seu exemplo, para que ambos, como diz lá ao final do versículo 36, ambos se regozijem, se alegrem por esse trabalho de semear e de ceifar a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Vamos então concluir o nosso culto e vamos cantar um cântico que é o número 132, 132. Sei que nasce o sonho do pó eu nasci. Sei que nada sou e do pó eu nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Perante a cruz só posso exclamar: já sou teu, já sou teu. Mas te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, oh Pai, já sou teu, já sou teu. Quando de joelhos te contemplo, ó Jesus, vejo tua grandeza em minha vida. Que posso dar-te eu somente o meu ser? Já sou teu, já sou teu. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, oh Pai, já sou teu, já sou teu. Muito bem, vamos concluir com a oração. E eu peço ao irmão Agostinho se pode chegar à frente para terminar com a oração.
Graças e louvores te damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade que tivemos de estar na tua casa para te louvar, adorar, trazer ao teu altar as nossas tribulações, as nossas preocupações e as preocupações daqueles que também sofrem, Senhor. Estenda a tua mão poderosa sobre aqueles por quem pedimos, para que eles possam ver que tu tudo podes, só tu os podes salvar. Senhor, obrigado também pela mensagem que trouxeste através do teu servo. Traz grandes ensinamentos e, sobretudo, lembra-nos a grande missão que temos de levar a todos os povos, a todas as culturas, a palavra, as boas novas do Evangelho. Senhor, não interessa se a gente semeia, se a gente colhe ou não colhe, interessa sobretudo semear, porque ao seu tempo a semente dá o seu fruto. Senhor, ajuda todos que estão presentes e as suas famílias e despede-nos em paz. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, então aqui nos despedimos. Boa noite a todos os irmãos e irmãs e também aos irmãos e amigos lá em casa. Que o Senhor vos possa abençoar e dirigir em todas as coisas. Uma boa noite a todos. Bem-haja. Amém.